Olá, seja bem-vindo. 13 de outubro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a fisioterapeuta Letícia Salgado para conversarmos sobre o Outubro Rosa. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Letícia, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho para a gente o que o Outubro Rosa representa para você como mulher e como profissional da saúde também. Sim, o Outubro Rosa ele tem uma representatividade muito grande para mim enquanto mulher, porque aos 40 anos foi quando eu recebi o diagnóstico, né? Através de uma mamografia. Então, divulgar para outras mulheres a importância do diagnóstico precoce me faz completar uma missão, não só como mulher, mas como profissional agora, né? Especialista em oncologia. E como que foi para você receber o diagnóstico? Foi difícil, muito difícil, né? Eu falo que a maioria das mulheres, assim como eu, quando a gente recebe o diagnóstico do câncer, a sensação que a gente tem é que o chão se abre e você fica numa queda livre. Literalmente a gente tem uma sensação de morte, né? Porque antigamente o diagnóstico era um diagnóstico que te levava à morte. Hoje em dia o tratamento é um tratamento eficaz, ainda mais quando descoberto precocemente, né? A chance de cura aumenta muito, absurdamente. Eu, por exemplo, tenho remissão, completo 8 anos esse ano. E ainda existe muito tabu, né? Até mesmo com a palavra câncer. As pessoas não falam sobre, gostam de deixar de lado. Mas como você falou, como que é importante essa prevenção, né? Sim. Esse Outubro Rosa, todos os outros, né? Ele é importante para que as mulheres não tenham medo, né? Não tenham medo de fazer os exames, não tenham medo de se olhar, de fazer outro exame, de cuidar da mama. Porque quanto antes você descobre o câncer, mais chance de cura você tem, né? Então ele não se torna uma doença tão grande. Eu falo que o monstro fica menor, né? Quando você descobre precocemente. Então o meu recado mais importante é: vamos com medo mesmo, porque é muito melhor. Letícia, de que forma o seu pessoal influenciou também no seu profissional como profissional da saúde? Por eu ter vivenciado, né, passar e ainda faço o tratamento, eu estou em remissão, eu participo do mundo, né, de uma mulher que enfrentou o medo, enfrentou o tratamento, enfrentou todas os sintomas e as consequências que o tratamento traz. E eu vejo isso para outras mulheres como algo muito positivo. Por isso que eu não me escondo, por isso que eu tô aqui hoje, porque eu quero que as mulheres que hoje receberam esse diagnóstico ou estão em tratamento vejam como é possível a gente passar por tudo isso, né? Estar aqui, entendeu? Continuar a vida. Então, valeu muito a pena eu descobrir precocemente, ter o diagnóstico precoce, fazer o tratamento. E essas outras mulheres acabam se sentindo acolhidas também, né? Sim, porque como eu conheço e vivenciei, quando eu atendo essas pacientes, ou mesmo converso, porque às vezes eu dou alguma orientação, a paciente, né, me procura, alguma amiga de paciente, enfim. Eu entendo por o que ela está passando. Mesmo que eu não tenha feito aquele determinado tratamento, por eu hoje ser especialista, eu entendo. Já atendi diversas outras pacientes que também já passaram por aquilo e fica mais fácil de eu acolher a dor, de eu acolher o medo, de eu acolher aquela sensação de que eu estou sozinha, porque nem para todo mundo a gente pode falar sobre isso, né? Isso assusta outras pessoas. Letícia, e falando sobre os exames, muita gente ainda tem esse medo, esse receio de fazer alguns tipos de exame, né, como mamografia. Qual que é a importância também como a gente falou sempre, a gente fala da prevenção, né, do diagnóstico precoce, então é preciso fazer esses exames também, né? Sim,
A mamografia é um dos melhores exames ainda, né, que se tem para fazer o diagnóstico precoce. Atualmente, as mulheres, até no SUS agora, as mulheres de 40 anos podem e devem conversar com o médico delas da importância de fazer a mamografia, né? E o autoexame, olhar as mamas, inspecionar as mamas, né? Ficar de olho. Tem diversas outras coisas também que a gente pode falar em prevenção, né? Mas a mamografia ainda é um dos exames mais seguros para que a mulher faça, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Como você falou, a gente pode ter outros cuidados também no dia a dia, além dos exames, né? Sim. O ideal é que as mulheres observem as mamas, toquem no banho, porque algumas mulheres falam assim, mas eu toco e não entendo, não sinto nada. Não tem problema. Todos os dias ou uma vez por mês, se você tocar as suas mamas no banho, uma hora você vai criar uma memória do dedo, na recepção, ali nos receptores dos dedos, e o seu cérebro já vai conhecer todas aquelas estruturas que você tem na mama. Se por um acaso surgir algo diferente, você vai sentir, né? Letícia, você percebe hoje em dia que tem uma maior conscientização na parte das mulheres, até mesmo mulheres jovens também, né? Sim, já que a gente está falando de mulheres jovens, né, tem crescido o número de diagnóstico em mulheres com menos de 40 anos, na verdade, né? Isso se dá por causa do fator que pode causar o câncer, né? O câncer, ele apenas 5, 10%, se eu não me engano, ele é de causa hereditária. O restante são hábitos de vida, são outras coisas externas que acabam fazendo com que a gente desenvolva o câncer, né? Então, se você for pensar numa proporção, é muito alta, né? Então, assim, a importância das mulheres jovens já prevenir, né? Porque são fatores que a gente chama modificáveis. Então, assim, tudo que tá ligado a hábito tá ligado a comportamento, né? E comportamento a gente não muda assim, nossa, amanhã não vou mais comer tanto embutido, por exemplo. Amanhã eu vou começar a atividade física. Não é assim, a gente começa num processo de mudança diária e aí a gente vai mudando os nossos hábitos. E isso tende a trazer pra gente, para gerações principalmente futuras, que são as mulheres mais jovens, melhores condições, né? Tanto de diagnóstico quanto de não ter o câncer. Porque se você pensar no câncer de pulmão, ele era líder no ranking de casos no Brasil. Depois de inúmeras campanhas educativas que se foram tendo, hoje ele caiu. E o câncer de mama, infelizmente, está no ranking. E mais uma vez, mais um Outubro Rosa, a gente tem o principal tema, com certeza, é a conscientização e o diagnóstico precoce, né? Sim, eu acho que o tema central sempre do Outubro Rosa tem que ser, né? Porque se você for analisar o passado, né, das mulheres que antepassaram, a maioria, ou a grande maioria, vinha a óbito por conta do câncer de mama, né? Então, graças a toda essa campanha, mais a evolução da medicina, da pesquisa, do apoio do governo, hoje nós somos, eu falo, a geração das mulheres sobreviventes. Como você falou, essa evolução, em breve a gente fala um pouquinho sobre o que é a fisioterapia oncológica, que é o que você trabalha hoje em dia, né? Letícia, peço licença a você, já voltamos a conversar. Tá bom. E mudando um pouquinho de assunto, a TV Câmara acompanhou de perto a Blitz Educativa dos Agentes de Trânsito Mirins, uma ação que uniu aprendizado e cidadania no trânsito. Confira detalhes na reportagem. Com colete e prancha na mão, as crianças do projeto Agentes de Trânsito Mirim tomaram conta das ruas. Acompanhados pelos agentes de mobilidade urbana e pela Guarda Civil Municipal, elas abordaram motoristas e motociclistas com atenção e curiosidade para conferir se tudo estava em ordem. A gente tem 6 aulas, são 4 em sala e 2 fora. Então hoje foi a Blitz Educativa, nós já tivemos 4 aulas na sala e agora a gente saiu com eles para aplicar o que eles aprenderam lá. Então eles param os carros, né? Nós paramos os veículos e eles fazem a entrevista com o motorista e conferem se o carro está tudo ok. Durante a Blitz, as crianças mostraram que entenderam direitinho a importância de cada item de segurança. Com atenção,
conferiram o cinto, observavam se havia cadeirinha para as crianças e verificavam faróis, buzina e antena das motos. A gente tinha uma listinha e uma perguntava e o outro respondia lá no papelzinho da listinha. A gente entrevistou uma moto, daí não tinha aquele negocinho lá, esqueci o nome, eu acho que é antena o nome. Mas daí era só isso que estava ruim. A gente aprendeu a parar os carros, verificar se está tudo seguro ou se tem coisa errada também. O retrovisor se estava bom, a buzina, se ele estava de capacete, se tinha farol. Os agentes mirins mostraram que estão atentos, observaram até o comportamento dos motoristas e não deixaram passar nada. A Blitz foi muito legal, eu gostei bastante aqui e teve um carro assim. Teve um que meu grupo entrevistou, a gente viu que uma menininha estava atrás e ela estava sem cinto. Isso é muito perigoso, porque vários acidentes com crianças atrás sem cinto, o adulto pode estar com cinto na frente, mas também a criança tem que estar com cinto atrás, senão a criança ela pode sofrer e a pancada pode ser bem forte, fatal. E a escolha do local não foi por acaso. As atividades acontecem nos bairros das escolas, com as próprias crianças orientando vizinhos e familiares sobre segurança no trânsito. A gente costuma fazer já no bairro em que se localiza a escola, para poder eles terem mais interatividade. Até um aluno parou o pai, então conversou com ele sobre a segurança. Então é muito bom porque as pessoas do bairro entendem os problemas do bairro. Então as crianças do próprio bairro falando com os moradores, acho que causa um efeito melhor, né, do que a gente falar com pessoas que não moram aqui. Os motoristas abordados pela Blitz puderam perceber de perto a dedicação das crianças. É muito legal as crianças interagir, porque a minha filha, 2 anos atrás também, ela fez essa gincana aí e ela sempre pergunta para mim: pai, tá tudo certo, pai? Coloca o cinto. Ela tem até um crachazinho, eu acho muito legal isso aí, porque as crianças desde já começam a interagir, já começam a saber, ter a consciência de usar cinto de segurança, mesmo que seja no banco de trás, minha filha coloca, e é muito importante isso aí para as crianças, porque isso aí é o nosso futuro, né? É muito importante que eles aprendam, né, desde novo na escola, né, a importância de usar o cinto, atravessar na faixa, né, a respeitar, né, os pedestres, né, e os automóveis também, né. Ao final do projeto, os pequenos recebem crachá e certificado, símbolos de uma missão importante: levar o respeito e a segurança no trânsito para dentro de casa. É um projeto muito bacana e que ainda vai ter continuação. Ainda eles vão receber o certificado de agente de trânsito mirim e também participarão de uma parte do projeto que vai ser na mini cidade, no Parque dos Eucaliptos. A gente volta com o nosso bate-papo com a Letícia Salgado, que é fisioterapeuta. Letícia, a gente falou um pouquinho sobre a prevenção, né, que é o principal, prevenção e diagnóstico, mas a sua atuação hoje em dia é como fisioterapeuta oncológica, né? O que é a fisioterapia oncológica? A fisioterapia oncológica, ela nasceu na necessidade de preservar, ter ganhos na parte física, motora, de músculos, assim, para as pessoas entenderem, né? Equilíbrio, e também para minimizar sintomas, né? Porque esses tratamentos, que são os tratamentos curativos, eles têm uma alta toxicidade, né? Todos eles variam um pouquinho de um para o outro, mas eles acabam causando muitos sintomas no corpo, e a fisioterapia, ela pode atuar tanto para minimizar quanto para evitar que esses sintomas se instalem e acabe se tornando uma sequela mesmo definitiva. Letícia, e em que momento esse tratamento deve começar? E como começa? É encaminhamento do médico mesmo ou a própria pessoa? Esse tratamento, o ideal é que se comece junto com o diagnóstico, né? Hoje, a grande maioria dos pacientes, eles me procuram através do encaminhamento médico. A maioria dos médicos hoje, eles têm uma visão desse tratamento do câncer multiprofissional, né? E aí eles encaminham essa paciente para mim em diversos momentos do tratamento. Porém,
eu sonho que o paciente sempre procure a gente logo que recebe o diagnóstico, porque a fisioterapia ela pode trabalhar tanto nesse processo do diagnóstico, da conscientização, de já tentar introduzir uma rotina de hábitos saudáveis, porque muitas vezes o paciente, quando ele recebe o diagnóstico, ele tem um outro estilo de vida, né? E a gente, como fisioterapeuta especialista, a gente pode já começar a trabalhar nesse paciente a importância de que isso, mesmo que ele não tenha feito nada para prevenir, porque não fazia, mas existe uma prevenção de recidiva. É comprovado que a pessoa pode prevenir um retorno da doença quando você pratica atividade física, tem hábitos saudáveis. Então, essa consulta prévia permite com que eu acompanhe os estágios do tratamento, eu oriente esse paciente ou essa paciente em todas as fases e os momentos em que ela vai passar, ou ele vai passar. Como você falou, todas as fases, desde o diagnóstico até o pós? Exatamente. O paciente, quando ele me procura no diagnóstico, a gente já trabalha evitando e num processo pós-tratamento. A gente já começa assim, principalmente com orientações, se for fazer cirurgia, eu já vou acompanhando em todas as fases. O pós, normalmente o paciente já vem por alguma queixa, né? Ele já está com algum sintoma. No caso das mulheres, por exemplo, às vezes é fadiga durante a quimioterapia, às vezes é dor na mama pós-cirurgia, um edema, ou um início de linfedema no membro. Então, neuropatia, que são os formigamentos. Então, diversos são os sintomas que às vezes traz essa paciente para me procurar durante ou após o tratamento dela do câncer. Você falou sobre o pós e o pré-tratamento. Pré-tratamento, como que funciona? Então, aí entraria da pessoa que recebeu o diagnóstico. Então, aí a gente entra com pré-tratamento. Desde as orientações, como eu disse, né? Então, conforme eu vou acompanhando, porque como é um tratamento multidisciplinar, multiprofissional, vamos colocar assim, o médico ele também tem uma série de outras coisas que ele tem que acompanhar, desde o estadiamento da doença, as fases do tratamento, do que vai ser melhor para aquele paciente. Então, nós, como fisioterapeutas, a gente pode trabalhar até o encaminhamento desse paciente para diversas fases, né? Um profissional da educação física específico, uma técnica específica, como o Pilates, por exemplo. Se eu estou acompanhando, eu sei que a pessoa vai passar por uma cirurgia, eu já entro com as orientações pré-cirúrgicas. Eu posso preparar esse paciente para a cirurgia, para que ele tenha mais condições de saúde e tenha uma recuperação mais rápida, uma cicatrização mais rápida, cuidados com a cicatrização. Enfim, são inúmeros os fatores que a gente pode trabalhar no pré-tratamento. Como você falou, antes da cirurgia, até mesmo antes da químio também, né? Exatamente. Por exemplo, é muito comum a paciente que passa pela quimioterapia desenvolver neuropatia quimioinduzida, que a gente chama, né? E ela pode ser passageira, como ela pode se instalar. O paciente que procura a fisioterapia antes de começar a quimioterapia, ele já entra numa orientação de cuidados, de exercícios específicos. A gente já vai passar exercícios específicos para proteger e para evitar, né? E mesmo assim, se durante a químio o paciente ainda acaba trazendo esse relato de que começou um sintoma de formigamento, por exemplo, aí a gente entra com uma intensificação de tratamento, que existe um protocolo específico e validado para que seja tratada essa neuropatia, que ela não se instale e haja uma perda de força, uma perda de movimento, casos um pouco mais graves da neuropatia, perdão. Letícia, e no consultório, hoje em dia, além do medo, quais são as principais dúvidas que as pacientes chegam na primeira consulta, por exemplo? As dúvidas são, eu posso mexer meu braço, né? Elas ficam com muito receio de fazer um movimento no braço e abrir toda a cirurgia, perder a cirurgia. Elas ficam com medo de inchar o braço, né? Porque as pessoas não têm muito conhecimento do que pode causar o linfedema e do que não pode causar o linfedema. Então, assim, a minha dica hoje aqui pode movimentar o braço, né? Você só precisa de uma orientação de um profissional especialista
né, um fisioterapeuta, para que ele te oriente o grau, o tanto que você pode e deve movimentar, mas tudo isso faz parte de condutas que a gente até evita o linfedema, né? Então elas vêm com medo, elas vêm com dúvida, elas vêm com a sensação de estarem sozinhas, né? Então são vários sentimentos que cercam a mulher quando ela recebe esse diagnóstico. E além dessa fisioterapia, além desses exercícios, a paciente também se sente acolhida por ter essa conversa também, né? Esse bate-papo na hora da consulta. Exatamente. Em todas as fases da mulher, quando ela me procura, seja a que me procura quando recebe o diagnóstico, a importância de eu, inclusive, ser uma paciente em remissão é de que eu não só compartilho com ela sintomas que assustam, né? Tem muitas mulheres que às vezes sentem muitas dores, é comum sentir dor, por exemplo, depois da radioterapia, né? E tem fases, às vezes inflama um pouco mais, incha, dói muito. Tem momentos que você vai virar na cama, dói. Então, assim, eu consigo ajudá-las, porque, por exemplo, eu fiquei quase 1 ano ainda sentindo dores não intensas, mas dores para me movimentar na cama, né? Então tinha que usar almofadinha, e eram dores normais, dores do tecido, não era nada que estava causando além ou que pudesse estar acontecendo algo extremamente perigoso. Então é possível dar todo esse suporte para elas, entendeu? De que, não, tá tudo bem, eu examino, eu faço atendimento, falo, tá tudo bem, isso aqui é por isso, é pela rádio, faz parte, pode acontecer de vez em quando, tá tranquilo, pode me ligar, pode mandar mensagem, pode vir aqui no consultório. Então, eu consigo dar esse suporte junto com o médico, junto com o pessoal da enfermagem. Às vezes, num momento desse, quando eu percebo que a paciente está um pouco mais assustada, e ela não procurou ainda um profissional da área da psicologia, eu já faço novamente o trabalho de encaminhamento, de convencer o paciente de quanto aquilo vai ser importante, né? Letícia, e a fisioterapia oncológica ainda é pouco conhecida, né? Você acha que tem ainda uma resistência em procurar esse tratamento? Ainda as pessoas não conhecem, não sabem que existe? Eu acho que é por falta de conhecimento. Atualmente, inclusive no Rio de Janeiro, já tem uma lei que é obrigatório um fisioterapeuta especialista nas unidades de atendimento para atender o público da oncologia, né? Eu acredito que isso é uma coisa que vai acontecer, e as pessoas não conhecem a diferença que existe. Não é que o fisioterapeuta que não é especialista, ele não é fisioterapeuta, não é isso. O especialista, ele conhece e domina tudo sobre a área da oncologia. Então, quando você procura um profissional de fisioterapia que é especialista em oncologia, ele tem um conhecimento maior para te ajudar, né? Então, as pessoas ainda acham que fisioterapia é só fisioterapia. Não. Assim como a fisioterapia ortopédica tem alguns casos específicos, dermato, enfim. Tem áreas agora da fisioterapia em que a gente pode ajudar muito mais o paciente, entendeu? E assim é na oncologia também. Perfeito, Letícia. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a Secretaria de Saúde participa da campanha nacional de multivacinação, voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. A ação acontece até o dia 31 de outubro. As vacinas estão sendo aplicadas em todas as unidades municipais de saúde da família, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já nas unidades 12 horas, a Santa Cruz dos Lázaros, Cidade de Salvador, Parque Santo Antônio e Jardim das Indústrias, a vacinação segue até às 19 horas, com entrega de senhas até às 18. Para conferir a listagem dos imunizantes disponíveis, basta acessar o site da Prefeitura, o jacareí.sp.gov.br. E foi inaugurado no Jardim Liberdade e, segundo a tradição, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi lançada no Rio Paraíba, aqui em Jacareí, no ano de 1717. Jacareí agora tem o seu Marco Zero de Romaria. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira, dia 9, na Capela Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Liberdade. O evento começou com a inauguração de um mural. Na sequência, foi feita a entrega do novo ramal da Rota da Luz, que agora liga a cidade ao circuito oficial de peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida. O trecho municipal foi integrado com base no projeto de autoria da vereadora Maria Amélia. É uma ligação, é um ramal que vai ligar, a gente falta ainda costurar com os municípios que a gente passa, que é Jambeiro e Taubaté.
para chegar até a Rota da Luz especificamente, que vem de Mogi das Cruzes. Então é um marco importante para a nossa cidade, onde a gente vai buscar trazer esses romeiros que caminham de forma não tão segura pela Dutra, né, que a gente sabe que não tem tanta segurança, trazer para que eles caminhem por dentro de Jacareí, conhecendo a história da nossa cidade, e aqui é o berço de Nossa Senhora. A rota está sinalizada nas cores azul e amarela, que representam a fé e a luz para os cristãos. Bom, primeiro é a materialização de algo que já está na nossa história através de uma política pública de mobilidade urbana, porque a gente está criando rotas sinalizadas, seguras para os nossos romeiros, e também uma política pública de turismo religioso, desenvolvimento econômico. Então, isso é muito importante para a cidade, está no plano de mobilidade urbana, está no plano de turismo da cidade, e a cidade ganha muito com isso. Já na capela, a imagem de Nossa Senhora recebeu uma bênção especial. A cerimônia terminou com a largada da primeira expedição Jacareí Aparecida, seguindo pelo Rio Paraíba. O objetivo é criar um estudo sobre a navegabilidade do rio. Hoje a gente tem o primeiro trecho dessa expedição, que são de 3 quilômetros. Nós estamos saindo daqui do Liberdade, é o trecho de Jacareí, né, o trecho urbano. E vamos parar no Jardim Santa Maria, que tem lá a Avenida Mário Covas, onde algumas autoridades, o vice-prefeito, vereadores, secretários estão juntos. De lá, eles saem, voltam para seus trabalhos, e a gente dá sequência, então, nessa expedição. A gente está simbolizando, né, o caminho de volta, o caminho da Santa pelo rio, a imagem, né, que foi lançada em 1717 aqui em Jacareí, mas também o mapeamento, a batimetria. A gente está levando um equipamento no barco para medir a profundidade do rio daqui até Aparecida e depois transformar isso num projeto para a Secretaria do Estado de Turismo, para a gente criar a hidrovia regional Jacareí-Aparecida e instituir, então, esse corredor importante de desenvolvimento da cidade e da região. A gente volta com o nosso bate-papo com a Letícia Salgado, que é fisioterapeuta. Letícia, a gente falou um pouquinho sobre os benefícios e tratamentos também. Existe algum tipo de sequela que o câncer pode causar e que a fisioterapia pode minimizar? Sim. O mais comum, ou entre os mais comuns, tem a fadiga oncológica, que é um cansaço inexplicável que a mulher sente, né? Então, assim, as pessoas que não conhecem acham que a mulher está queixosa, está com problemas emocionais, e não, muitas vezes isso é uma fadiga, que a gente chama de fadiga oncológica, que é causada por perda de massa muscular, por alterações hormonais, por uma série de coisas que se juntam e causam a fadiga oncológica, que eu falo que ela é multifatorial. Outros sintomas e sequelas, assim a gente pode chamar, é a neuropatia, como eu comentei, a neuropatia químio-induzida, né, em que a pessoa persiste por um longo maior ainda, a sensação de formigamento nas mãos, nos pés, elas relatam alteração um pouco de equilíbrio, sensação de que está pisando na nuvem, não sente direito o chão, né, que altera os receptores mais profundos. Então a gente trabalha nisso também para que isso seja minimizado ou muitas vezes sanado. Sensação de dor e rigidez por conta de uma fibrose. Fibrose é um endurecimento causado no tecido, tanto na pele quanto no tecido mais profundo, que é a face, o músculo. Então isso pode causar uma diminuição do movimento do braço, a mulher não consegue levantar todo o braço. Tem uma outra característica muito comum chamada síndrome da rede axilar, que é pouco conhecida e muito comum, que formam-se como se fossem uns cordões, a mulher sente muita dor no braço, não consegue levantar o braço, e quando a gente faz o teste, ele estica como se fossem uns cordões assim. Então a gente chama de síndrome da rede axilar. A fisioterapia também atua para que a gente libere essa cicatriz e volte o movimento e libere a dor. Existe a radiodermite, que é a dor e a inflamação do tecido, um vermelhidão ao redor da onde a área que foi feita a radioterapia. A gente entra com fotobiomodulação, dermoneuromodulação, que são técnicas de terapias manuais que a gente faz. E o linfedema, por exemplo, né? Mulheres que fazem parcialmente ou retiram totalmente os linfonodos
podem desenvolver. Então aí, no caso específico do linfedema, a gente entra até com o pré para prevenir que se instale um linfedema, porque depois de instalado só existe tratamento. Ou quando a mulher já nos procura com linfedema instalado, a gente entra com a diminuição do grau do linfedema e uma educação ao paciente para que ele não deixe esse linfedema se instalar num grau avançado novamente, entendeu? Perfeito, Letícia. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre o tratamento e também a prevenção do linfedema. Eu peço licença a você. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir sobre a caminhada dos romeiros. A gente volta já. Estamos de volta e a gente começa a conferir os trabalhos realizados na 31ª sessão ordinária do ano. O vereador Joex Almeida, do Progressistas, comentou o projeto de lei de autoria de Jean Araújo, do PP, que garante a dignidade do sepultamento de natimortos no município. Acompanhe. Considerações aqui da minha mesa. Ô Jean, primeiramente quero parabenizá-lo pela importância do PL. E esse tema ele acaba a gente lembrando do crime de aborto, como já foi citado aqui por outros vereadores. Eu quero somente aproveitar, Jean, no seu PL aqui, e lembrar falas do cidadão que hoje atua a cadeira de presidente. É só isso? E qual é o crime? Em outro evento, a internet é cruel, a internet não deixa de esquecer. Em outro evento ele diz: o mesmo cidadão, tá, Jean, que ocupa a nossa cadeira de presidente. É apenas uma questão de bom senso. O aborto existe, por mais que a lei proíba, por mais que a religião não goste. Todas as mulheres deveriam ter direito. É lamentável. Parabéns, Jean. E o vereador Paulinho dos Condutores, do Podemos, também seguiu no mesmo tema. O parlamentar elogiou a iniciativa. Veja como foi. Desde quando a criança está no ventre da mãe, já é um feto. Eu acho que independente, né, de uma mãe, quando ela perde um filho com 5, 10, 15 anos, é a mesma dor da mãe que perde, né, o seu filho antes de 20 semanas, né, de gestante. Então é um projeto importante. E ao mesmo tempo, Jean, eu queria dizer aqui que muitas vezes, né, esse comentário que existe hoje, e eu sempre falei aqui nessa casa que a gente tem que olhar pelas pessoas, pelo povo, né, e eu quero dizer aqui, Jean, né, você hoje é de um partido, digamos assim, da direita, mas trouxe para essa casa um projeto que foi feito por um presidente que é da esquerda.
Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta com o nosso bate-papo com a Letícia Salgado, que é fisioterapeuta. Letícia, você comentou um pouquinho sobre o linfedema, né? Como que é feito esse trabalho para prevenir o linfedema, que é uma complicação comum após o tratamento também de câncer? Ela não é tão comum para mulheres que não fizeram retirada dos linfonodos. Ela é mais comum para as mulheres que retiram parcialmente os linfonodos, ou retiram, fazem um esvaziamento quase que completo, ou retiram parcialmente e depois fazem a rádio. São coisas que podem alterar o sistema linfático, tá? Mas, em geral, pode-se dizer que mais ou menos comum, vamos dizer assim. E o tratamento preventivo, eu passo a orientação, a paciente que me procurou e ainda não tem um linfedema, eu passo a orientação das medidas, eu oriento a usar uma abraçadeira que a gente chama de malha compressiva, né? E ela usa por horas ao dia e é orientado a fazer exercício, porque a mulher acha que não pode fazer força, não pode fazer exercício. Não, ela pode, deve fazer exercício de musculação, principalmente as mulheres que já faziam, né? Só que a gente orienta a fazer uso dessa luva ou braçadeira durante os exercícios, né? Então tem toda uma orientação até de movimento do braço para não deixar que esse braço desenvolva o linfedema mesmo. E o linfedema, ele é causado no câncer de mama, no caso, é no braço. Mas outros tipos de câncer pode aparecer em outros lugares, o linfedema? Sim, no caso específico do câncer de mama, pode ser tanto no braço quanto na própria mama, né? Então, a gente faz o tratamento da mama, a compressão é um pouquinho mais difícil, então a gente faz o trabalho maior durante a sessão de fisioterapia mesmo e a orientação dos exercícios, claro. Mas os outros tipos de câncer, como por exemplo o câncer de útero, quando é feito uma retirada parcial também dos linfonodos da virilha, a pessoa pode desenvolver linfedema na perna, a pessoa de câncer de cabeça e pescoço pode desenvolver um linfedema na região do pescoço. Então, o linfedema ele é uma consequência que pode comparecer em diversas partes do corpo de acordo com o tratamento ou retirada de alguns linfonodos. Como você falou, Letícia, é importante também as pessoas elas saberem que podem fazer em casa também os exercícios, né? Sim, então, o tratamento do linfedema especificamente, antigamente as mulheres faziam só enfaixamento com fisioterapeuta. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já orienta, existem dispositivos de enfaixamento para fazer em casa, né? Então, a paciente passa ou o paciente passa comigo, eu ensino a fazer todo o enfaixamento, a preparar aquela pele para o enfaixamento, os exercícios que tem que fazer com o enfaixamento compressivo, que chama, a autodrenagem, e aí a gente dá condições para que o paciente conviva com essa condição de linfedema, mantendo sempre no grau menor que existe, para que quando ela vai numa festa, num evento, ela não precise ficar saindo, por exemplo, com uma abraçadeira ou com uma meia, né? Para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Peço licença você novamente, já voltamos a conversar. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama e de colo do útero. As unidades municipais de saúde da família vão realizar diversos grupos, trabalhando de perto o tema da prevenção com a oferta dos exames preventivos e mamografia. Além disso, também será realizado o dia D, no dia 18 de outubro, sábado, com atendimento especial das 8 às 17 horas. Todas as informações sobre a campanha estão disponíveis no site da Prefeitura. E a fé e a solidariedade se encontram no caminho até Aparecida. Grupos de diferentes crenças se unem para oferecer descanso, alimentos e apoio aos romeiros. Confira na reportagem. No dia 12 de outubro, romeiros que caminhavam até a Aparecida do Norte passaram por um ponto de apoio especial em Jacareí. A Rede Novo Tempo montou uma tenda na São Paulo, quilômetro 66, oferecendo descanso, alimentos e atenção para quem percorreu longos trechos a pé. A gente tem o alimento físico, né? Uma variedade de alimento para eles reporem as energias físicas, né? Mas o nosso objetivo principal é um apoio emocional e principalmente espiritual nesse caminho, né? Nós temos pensamentos diferentes, né? Pensamos a religião de forma diferente,
mas essa é uma ação de solidariedade e de testemunho também, né? Daquilo que nós temos aqui enquanto instituição, enquanto mensagem, né? Enquanto igreja. Poder prestar esse apoio espiritual para eles tem sido bem gratificante. A jornada é extensa e cada parada faz diferença. Até mesmo os organizadores dos grupos de apoio aproveitaram o espaço para descansar e reabastecer as energias antes de seguir junto aos fiéis. É uma maravilha de Deus, sabe? Porque sem esses pontos de apoio também nada aconteceria. Desde o início, eu já participei de romarias onde não tinha tantos pontos de apoio. Eu já estou há 10 anos, né? Mas já participei de algumas romarias que não tinha tantos apoios. Aí de uns anos para cá, de uns 5 a 6 anos, começou a aumentar absurdamente os pontos de apoio. E isso faz toda a diferença para nós romeiros, sabe? Mesmo a gente tendo apoio, mas não é toda hora que estamos perto um do outro. E aí nessa hora, o grupo de apoio está ali presente para nos dar um conforto, um alimento, uma palavra. Isso ajuda muito. Cada um carrega uma história diferente e um motivo especial para enfrentar o percurso. Tem quem caminhe para pagar promessas, agradecer conquistas ou simplesmente renovar a fé. A primeira vez eu vim movida pela saúde do meu pai. Eu vim agradecer. E esse ano também. E esse ano eu estou com meu filho, que veio comigo. Muito especial. O caminho, né, tudo que a gente passou, um ano de desafios, saúde familiar, né, e todos os desafios do dia a dia, que somente a fé nos dá força para seguir. A chegada ao santuário é sempre o momento mais esperado. Quem já fez a romaria relata que depois de tantos desafios, o coração se enche de alegria. Quando chega lá, parece que o coração vai explodir de tanta alegria, assim, a dor some. Desse jeito, assim, a gente vai tomando força, né, a cada passo. Para os peregrinos, o ponto de apoio foi mais do que um lugar de descanso. Foi um incentivo a seguir em frente. O que me chamou muito a atenção no primeiro ano, além do caminho, né, de chegar no nosso destino, independente da religião das pessoas, né, mas chegar no destino, poder agradecer, é encontrar os pontos de apoio no caminho, né, pessoas com várias diretrizes religiosas, mas que entenderam o amor de Cristo, que é o amor ao próximo e ajudar, independente, né, da sua religiosidade. Esse apoio dá força para todo mundo. Tipo assim, é uma fruta diferente, de repente você está longe de uma van para você adquirir uma água, uma barra cereal, alguma coisa para poder repor a sua energia. E no final, o que se vê é a união. Mesmo com diferentes crenças, romeiros e voluntários se encontram num caminho, ligados pela gratidão, respeito e desejo de ajudar o próximo. É incrível ver a gratidão deles, né, passando por aqui, né, depois de orar por tanto tempo, né, e estar fazendo essa romaria para agradecer a Deus. Então, esse é um ponto em comum nosso, né, a questão da gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos oferta. De volta com o nosso bate-papo com a Letícia, que é fisioterapeuta. Letícia, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Espero que as pessoas tenham entendido o que é a fisioterapia oncológica. Queria que você deixasse uma mensagem agora para esse Outubro Rosa e também para as pessoas pesquisarem, entenderem também um pouquinho sobre a fisioterapia. Tá, a mensagem que eu deixo do Outubro Rosa é, repetindo, é que vale a pena você ir atrás e fazer o diagnóstico precoce. Não tenham medo de fazer o exame, não tenham medo de receber o diagnóstico, porque você não está sozinha, né? Existem inúmeras mulheres que já passaram e que estão passando por isso, e nós nos ajudamos umas às outras, e hoje tem muitos profissionais para ajudar, né? A gente se juntou, são vários profissionais que estão se especializando. E aí, falando sobre a fisioterapia oncológica, não é só a fisioterapia hoje que está se especializando, né? Outros profissionais, nutrição, pessoal da psicologia, da enfermagem, tudo isso é centrado onde o paciente é o centro da nossa atenção, né? Então, a fisioterapia oncológica, a importância hoje para o paciente é o acompanhamento, a prevenção, o tratamento, a diminuição de todos os sintomas e principalmente, para mim, o mais importante é tornar possível e mais leve uma jornada que essa pessoa vai ter que passar.
Como você falou, comentou bastante também aqui, que é um tratamento todo multidisciplinar também, né? Muita gente envolvida nesse processo. Exatamente. E aí a fisioterapia também assume esse papel de orientação juntamente com o médico, né? E com o pessoal da enfermagem. A gente orienta, às vezes tem pessoal da enfermagem que orienta, pede para o paciente me procurar. Então, às vezes não é só o médico que me encaminha, às vezes é até a própria enfermeira, no caso navegadora, que cuida dos agendamentos, desse cuidado com o paciente, né? Então, a gente também faz esse papel, a gente assume esse papel de orientar, de indicar, de conversar com o médico e sugerir que seja indicado para esse paciente. Perfeito, Letícia. Lembrar também que todo ano, todo Outubro Rosa também, mensagem principal é com certeza a prevenção e o diagnóstico precoce. Exatamente. E lembrar principalmente que o ano inteiro a gente previne, né? Outubro é um mês que a gente lembra, a gente enfatiza, porque é um marco histórico, enfim, né? Por causa das irmãs lá. Mas o ano inteiro a gente tem que cuidar, a gente tem que se olhar, a gente tem que se examinar. E eu falo assim, quando nas palestras que eu vou, as pessoas que têm esse conhecimento, que já participaram, estão vendo o programa agora, por exemplo, e começa a conhecer um pouco mais, ela deve assumir uma responsabilidade de divulgar isso, né? É uma amiga, uma colega de trabalho, é uma pessoa da família, porque nesse momento tão desafiador para essa pessoa que recebe o diagnóstico, é muito importante que uma pessoa que saiba chegue e fale, olha, eu fiquei sabendo disso, procura, tem fulano, tem ciclano, existe isso, existe aquilo, você não está sozinha. E isso acalenta e acalma, né? Dá uma sensação de conforto para o paciente. Passar informação nesse momento de conscientização também. Sim. Letícia, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Até, obrigada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!